amiga muito querida que eu tenho, me desafiou a fazer uma receita para o YouTube. Eu nunca fiz isso e eu tô até um pouco nervosa com essas coisas. Mas vamos lá, eu vou fazer uma receita de focaccia ou fogaça. E vou passar 2 recheios para vocês. É uma receita bem versátil que além de fazer a fogaça frita, você pode fazer ela assada também. E depois ainda vou dar um plus, que você pode fazer a pizza de frigideira. Então, a Leila fez ontem um bolo de banana. E depois eu vou deixar o link do YouTube dela na descrição para vocês acessarem e ver a receita dela. No recheio do frango, eu usei meia cebola picada, um dente de alho picado, meio tomate picado, um pedaço de alho poró, também picadinho, alguns temperos da sua preferência, eu vou usar sal, cúrcuma, pimenta do reino branca, o frango que eu cozinhei só com água e sal, não pus temperinho, e no final eu vou usar uma colher de requeijão. Vou refogar tudo isso com azeite. O outro recheio são 200 gramas de mussarela, 200 gramas de presunto, o meio tomate que eu usei aqui e algumas ervinhas, tem manjericão, tem orégano e salsinha. Esses são os 2 recheios que eu vou usar na fogaça. Depois eu mostro o recheio do frango pronto para vocês. Nós vamos usar para massa 1 colher de sopa do fermento seco ou 30 gramas daquele fermento de tabletinho. São 2 tabletes daquele ou 1 colher de sopa do seco. Nós vamos usar 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher e meia de chá, daquelas pequenininhas, de sal, 2 colheres de sopa de óleo, 1 xícara de água morna. A medida que vocês usarem para medir água ou farinha, usa a mesma xícara para os 2, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o fermento seco, o açúcar, o sal. Daí nós vamos misturar isso um pouquinho. Todo mundo fala que sal com fermento não reage bem, mas nessa massa aqui vai reagir de boa. Pode ir e fazer do jeito que eu tô fazendo, porque dá certo. Aí eu vou colocar o óleo e a água morna. Eu vou deixar isso daqui fazer umas bolinhas. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como ele vai reagir e vai fazer umas bolinhas. Vamos lá, gente. A minha bancada tá limpinha, tá? Eu limpei aqui e passei alquinho, passei vinagre, passei tudo, que eu tô a louca da água sanitária aqui em casa. Aqui, ó, já fez uma esponjinha. Mostra aqui, amor. Já fez uma esponjinha aqui. Nós vamos misturando a farinha. Vamos ver quanto que dá de farinha para passar a receita para vocês certinho, porque como eu faço de olho, eu vou botando farinha e depois, quando eu vejo que a massa já deu ponto, eu paro de pôr farinha. Só um comentário. O aventalzinho da Leila ontem tava lindão. Todo mundo gostou do seu avental, amiga. Vamos lá. Vamos misturando. Mistura. Mistura aqui. Aí a gente já passa pra bancada. Já tá começando, ó,
a ficar boazinha. Eu coloquei só 2 xícaras de farinha. Aí você põe aqui um pouquinho de farinha em cima da bancada. Por isso que eu falo que é no olho, porque eu não costumo medir muitas receitas não. O pessoal aqui em casa fala, mamãe faz a receita uma vez, depois não faz nunca mais, porque eu invento e depois eu não lembro mais como que eu fiz. Mas essa daqui eu faço muito e faço certinho a receita, porque ela é muito boa. Minha amiga Josiane adora. Aliás, a Josiane vai fazer um vídeo também, né, Josi? Não sei o que a Josi vai fazer, mas ela vai fazer um vídeo. Vamos lá. Aí a gente vai naquele processinho de massa mesmo, de pão. Não precisa ativar glúten, como as pessoas falam, sovar, não precisa não. É só misturar a farinha mesmo com os ingredientes molhados que a gente tinha deixado e vamos lá. Tá bom, se a gente ficar colocando muita farinha, ela acaba ficando um pouco pesada. Então, só vou deixar aqui, faz uma bolinha pro meio, assim. Dá uma farinhazinha em cima pra gente fazer a bolinha. Agora que eu já fiz a massa, eu vou separar ela em bolinhas. E a gente vai deixar as bolinhas aqui, descansando um pouquinho. Quando a gente faz a massa, não precisa descansar. Mas agora a gente vai fazer as bolinhas. Vamos tentar dividir aqui um tamanho que dê. Quando eu vou fazer para algum lugar, para outras pessoas comerem, eu meço direitinho e peso. Mas como aqui é pra nós, eu vou fazer meio no olho. A gente mediu, pesou aquela vez, amor, quanto que era? 70 gramas ou 50? 50, né? 50 gramas, ela fica grandinha. Joga um pouquinho de farinha assim em cima delas, pra quando você for fazer as bolinhas, ó. As bolinhas só você coloca pra dentro assim. E boleia assim na mão, ou na bancada. Beleza? Deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas vai render mais um pouquinho. Agora eu vou abrir as bolinhas pra gente começar a rechear. Sempre com a bancada enfarinhada, porque ela gruda um pouquinho. Abre mais as bordinhas assim, ó. Deixa as bordinhas mais finas e o meio você não puxa muito não, porque quando a gente for virar, o meio tende a abrir e fazer buraco. Aí quando for fritar, vai fazer um fogareiro. Vou rechear uma de presunto e queijo e tomate. Põe bastante recheio que o povo agradece. Fecha, volta pra dentro, recheio. Fecha, ó, que eu falei. As bordinhas, elas têm que estar mais fininha, porque a gente vai unir uma com a outra. Senão a borda tá muito grossa, ela fica uma bordona grossa. E aí você fecha assim
fecha, bem bonitinho, bem fechadinho, porque ela não pode abrir. Se você quiser, eu não tinha cortador grandão, então eu peguei um potinho que eu tenho aqui mesmo. Você tira essas rebarbinhas aqui pra ela ficar bem bonitinha. E a rebarbinha você vai deixando aqui do lado que dá pra fazer outra fogaça com ela. Agora eu vou abrir outra bolinha e vou fazer uma de frango. Eu fiz antes o recheio do frango porque a gente não pode pôr recheio quente em massa, porque senão ela fica embatumada, ela cozinha antes com o recheio quente. Vamos colocar uma colherona de recheio aqui no meio. Vamos ver se uma colherona só dá. Pode pôr mais. Pode pôr mais para ficar bem recheada. Daí a gente fecha. Esse processo igual. Não abre muito a massa no meio, porque senão ela estoura e vai fazer sujeira. E vai ficar feio. Certo? Fechamos as bordinhas. E, pra ficar bonitinha, a gente pega e corta. Gente, eu tenho o cortador, né? Como eu falei, eu não tenho um cortador desse tamanho, eu tenho um cortador pequeno. Então, eu tô usando um utensílio pra cortar. O potinho que a gente tem em casa, a gente usa pra cortar. Certo? E aqui estão prontas as nossas fogacinhas. Presunto, a gente dá uma viradinha assim, ó, só pra diferenciar da de frango. Só faz um biquinho aqui pra diferenciar da de frango. Vou continuar recheando aqui minhas fogacinhas, depois na hora de fritar eu vou mostrar pra vocês como a gente frita, tá bom? Ó, agora eu já recheei todas as fogaças, deu 4 de presunto e queijo, 5 de frango, porque a gente gosta mais é de frango. E agora a gente vai fritar as fogaças. Vou colocar as fogaças para fritar. O óleo tem que estar bem quentinho. Se elas estourarem, vocês não coloquem, deixa para colocar por último, como essa daqui. Ela vai ficar por último, porque ela estourou. Porque senão ela suja todo o óleo. Aí o óleo tá quentinho, a gente coloca aqui, doura de um lado, doura do outro e tira. Eu uso um hashi pra virar, porque às vezes elas são teimosinhas, elas não viram. Filma aqui dentro, amor. Aí, ó, dourou de um lado. Bem bonita, né? Tá bem recheada, aquela ali tá bem recheada, por isso que ela estourou. Essa ainda não dourou. Essa daqui tá quase, aí ó, já dourou, já pode tirar. Eu vou continuar fritando aqui. Nossas fogaças fritas, todas fritinhas. Eu parti uma aqui, pra vocês verem como que ela fica, bem recheadinha, ó, bem recheadinha, tá bom? Aqui nossas fogaças fritas. E aí, acabou a nossa receita. Com aquelas rebarbinhas da massa, eu juntei todas e fiz uma pizzinha. Aí a gente tem que abrir com o rolo, porque ela tem que ficar bem fininha. Aí faz os disquinhos de pizza. Não precisa ficar certinho, não. Eu fiquei um tempão sem forno em casa. Então eu pegava essas rebarbinhas, colocava na frigideira, dava uma douradinha de um lado do outro, colocava, mostra aqui, Gu, colocava o recheio, o molhinho, o recheio, botava na frigideira de novo, tampava,
Ficava uma pizzinha, ó, bem boa. Mas agora que eu tô com forno, dá pra você pôr essas massinhas, pré-assar e deixar guardada na geladeira. Acho que 1, 2 dias ela ainda fica boa. Aí depois, quando você quiser, você recheia e come suas pizzinhas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da minha receita de fogaça. Não sei se consegui passar direitinho pra vocês. Espero que vocês façam e vamos continuar aí, Leilinha, na nossa brincadeira da quarentena. Obrigado por ter me convidado. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todas vocês nesse tempo que a gente tá em casa. Não comam muito, senão a gente vai sair dessa quarentena, ó, tudo barriguda, tá bom? Beijo, minhas amiguinhas. Falar igual o Gustavinho. Falou, galerinha. Beijo pra todos. Obrigada, Gu, por ter me filmado. Beijão. E vocês depois acessem o link para ver o bolo de banana que a Leilinha fez, que deve estar delicioso. Beijo para vocês.